A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Com certeza ela tem o poder de nos transformar. Claro, é também nosso alimento diário, nosso alimento espiritual. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós somos alimentados. Deus nos sacia e nos dá fé, com certeza, para vermos o sobrenatural manifestar nas nossas vidas. E hoje eu gostaria de compartilhar sobre o amor incondicional de Deus. Deus nos ama e Deus se revela como esse Pai amoroso, como esse Deus que nos ama de uma forma incondicional. E eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida hoje, vai te dar a maior certeza e convicção de que você é muito amado e o Senhor está sempre aberto para te receber. Vamos orar? Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos discernimento espiritual, fala conosco, ministra os nossos corações, para que nossos olhos sejam abertos para as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria então de compartilhar acerca das 3 parábolas que nós temos em Lucas capítulo 15. E elas se complementam. E elas mostram esse amor de Deus para conosco. Lá em Lucas capítulo 15, vamos estar lendo esse capítulo. A Bíblia diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha, então aquelas pessoas que para os judeus eram consideradas as piores pessoas, ou que os judeus desprezavam, os publicanos, né, por fato deles serem cobradores de impostos, e então eles roubavam os publicanos, porque eles pegavam além do que era cobrado ali do Império Romano dos judeus que estavam debaixo, Israel estava debaixo do domínio do governo ou do Império Romano, né? Então os publicanos eram esses que eram os cobradores de impostos, ok? E pecadores que pararam para ouvir Jesus. E murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Quem que é esse que agora para comer, para estar com aqueles que são pecadores? E aqui a gente já vê o amor de Deus, você já vê o cuidado de Deus e como Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para aqueles que eram desprezados pelos religiosos. Aqueles que deveriam abraçá-los para levá-los até Cristo, agora então eles estão murmurando porque Jesus se volta para os publicanos. Jesus se volta para ali os pecadores. E aqui já vê o coração de Jesus. Jesus, ele quer ir atrás daquele que é pecador, justamente aquele que é desprezado, aquele que está talvez à margem da sociedade, talvez aqueles que têm cometido grandes pecados, mas Deus então mostra, revela o seu amor, e ele então começa a falar das parábolas. E a primeira aqui é da ovelha perdida, versículo 3, Lucas 15. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando, põe-a nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, essa aqui é a primeira parábola da ovelha perdida. Preste atenção, essa ovelha ela se perdeu. E aí nós vemos que esse pastor cuidava realmente das 100 ovelhas e percebeu que não havia uma. Por quê? Porque ele contava. Então é importante nós contarmos as ovelhas.
E quando uma se desgarrar, temos que estar prontos para ir ali. Mas veja, essa ovelha, ela se perdeu. E aí nós vemos o pastor indo até essa ovelha que se perdeu. E é interessante, então, que nessa parábola, esse pastor vai até a ovelha que estava perdida, e ele então coloca nos braços e traz de volta para o aprisco, traz de volta para aquelas outras 99. E aqui então ele diz o seguinte, que haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí a gente percebe que o foco dessa parábola é mostrar que essa ovelha se arrependeu. Mas veja, olha só, é interessante que a Bíblia então diz que o Senhor traz de volta. Não necessariamente, aqui não diz que ela voltou. Diz que o Senhor a trouxe de volta. E aí depois compara isso aí com arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de mentalidade. Então, qual foi realmente a ação dessa ovelha? A ação dessa ovelha foi apenas deixar ser conduzida de volta para o aprisco. Sabe, o verdadeiro arrependimento é deixar que Jesus te conduza para o lugar certo. É Jesus trazer de volta a posição certa. É deixar Jesus fazer na sua vida. Esse é apenas se entregar. Aqui não é a ovelha que foi. Não foi a capacidade da ovelha de voltar para o lugar certo, para o aprisco. Mas foi a atitude dela permitir que o Senhor pudesse colocá-las nos ombros e levá-la até o lugar onde estavam as demais. Veja, esse é o coração de Deus. E o que se espera em alguém que se arrependeu é apenas deixar ser conduzido pelo Senhor. É apenas dizer, Senhor, eu não sou capaz de estar no lugar certo. Eu não sou capaz de retornar. Mas, Senhor, eu deixo que o Senhor faça na minha vida. Faz por mim. Veja, quando nós temos atitude de arrependimento, nós, na verdade, deixamos Deus agir, deixamos que Ele faça, deixamos que Ele nos leve ao lugar certo, nos leve de volta à posição certa, porque é isso que de fato é a vontade de Deus para nós. E aí você vê a alegria do Senhor. Olha a festa no céu, porque alguém retornou para o lugar certo, alguém voltou para o lugar que não deveria ter saído. Então era uma ovelha que se perdeu, mas agora ela voltou para o lugar. Veja, talvez você é essa ovelha perdida e hoje o Senhor te convida, vem de volta, apenas deixa eu te conduzir, apenas deixa eu trazer você de volta para o lugar certo, que é de fato na vida da igreja. Talvez você está me ouvindo e se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo. Mas hoje é o dia de você retornar. Hoje é o dia de você deixar Jesus te conduzir de volta. Deixar o Senhor te convencer de que o melhor lugar para estar é realmente junto com outras ovelhas. Junto com outros irmãos. Esse é o lugar certo. Então veja, Jesus não simplesmente tratou da ovelha ali e deixou ela no outro lugar. Não, Jesus trouxe de volta a reunião, a unidade, a estar junto novamente com as outras ovelhas. E esse é o coração de Jesus para nós. Deus quer que todos estejam unidos, andem juntos, porque uma ovelha sozinha é uma presa fácil para o diabo agir. Por isso que Jesus traz de volta essa ovelha que se perdeu para a comunhão das outras ovelhas. A unidade das outras ovelhas. Você já deve ter visto isso. Em filmes, em documentários, né, que quando um animal se perde da manada ou se afasta, ela se torna a presa fácil para o inimigo. Então, se o pastor não fosse lá resgatá-lo, poderia ser tarde demais. Por isso que hoje o chamado do Senhor para a sua vida, que talvez você se afastou, é para que você retorne. Apenas deixe o Senhor conduzir a sua vida para esse lugar certo que Deus tem para você. Amém? E aí nós temos a segunda parábola. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui nós vemos um outro ponto aqui. Continua na mesma história, mostrando o amor de Deus. Então veja que haviam 10 dracmas. Uma se perdeu. Se perdeu onde? Dentro da casa. Olha só como que são as coisas. Às vezes pessoas se perdem dentro. Às vezes deixam de viver a igreja. Deixam de ter um coração para as coisas de Deus. Talvez se perde no meio do caminho dentro da igreja. E então aqui vemos que a candeia é acesa. A candeia é a luz. Né? Aqui nós temos algumas luzes. Né? A luz que se acende, que é o agir do Espírito Santo. É a obra do Espírito. Então, quando o Espírito Santo vem, ele mostra que às vezes estamos dentro da igreja, mas estamos perdidos. Estamos fora do propósito. Estamos fora do lugar que Deus tem para nós. Às vezes deixamos as coisas nos contaminarem. Às vezes não permitimos que o Senhor haja mais nas nossas vidas. E às vezes nos afastamos do mover do Espírito, mesmo dentro da casa. Mesmo estando dentro da casa, a gente pode perder o coração para as coisas de Deus e não mais valorizar. Ou seja, uma dracma perdida é um dinheiro que não tem valor, não tem utilidade. Então veja, quando você deixa de valorizar as coisas espirituais, quando você deixa de dar valor às coisas dos céus, quando você deixa de valorizar as coisas da vida da igreja, você está perdendo o seu valor. É alguém que poderia estar sendo útil, porque o Senhor te valoriza. Entende? Mas você talvez se perdeu, mesmo estando dentro da vida da igreja, ou dentro do convívio da igreja. Talvez está lá no culto, mas o coração não está mais. O seu coração não está mais envolvido. A sua vida não é mais para as coisas dos céus. E então o Senhor vai até e procura essa dracma que se perdeu. E essa dracma então passa a ter o valor que realmente ela sempre teve. Mas não estava sendo útil mais. Por quê? Porque se perdeu dentro da casa. Então, a dracma perdida é a dracma que perdeu o valor, né? Que não valoriza mais as coisas dos céus, mesmo estando dentro da casa. Que Deus nos traga luz. Que aqui nós vemos que a candeia foi acesa. Para quê? Para que haja o retorno, para que haja a volta e para que de fato você continue sendo esse canal de Deus na vida de outros. Você possa realmente trazer valor a outros, você possa trazer algo a outros, que essa é a vontade de Deus. Enquanto nós estamos nessa terra, tem algo a ser feito através de nós. Não é? Enquanto temos o fôlego de vida, ainda temos um propósito a se cumprir, tem uma vontade de Deus para ser feita, tem algo a ser feito nas nossas vidas enquanto nós vivemos nessa terra. Então, que você apenas se volte ao Senhor. Apenas veja a luz do Senhor. Peça que a luz de Deus toque o seu coração para que você não seja uma dracma que se perdeu dentro da casa, dentro da igreja. E por fim, então, nós temos a parábola do filho pródigo. Continuou, versículo 11, capítulo 15 de Lucas. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então veja, um filho vai e pede a herança antecipada. Em outras palavras, estava dizendo: já que o senhor não morre, me dá logo a minha parte. Uau, muito sério isso. Não é? Quando um filho ele faz esse pedido, ele está ofendendo. Ofendendo. Foi só isso que esse jovem fez. Esse filho fez. E aí a Bíblia diz que ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, nós sabemos
pela parábola que tem outro irmão. Então o pai dividiu. Então, bom, vou dar para você, vou dar para o seu irmão. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava se fartar das alfarrobas ou das lavagens dos porcos que comiam, mas ninguém lhes dava nada. Uau! Olha que ponto chegou essa história. Ele então recebe a herança, gasta, né, dissolutamente, e então vem uma crise naquele país. Ele começa a passar a grande necessidade, abre-se uma porta para ele cuidar de porcos, mas mesmo assim ele não conseguia suprir e nem mesmo ter ali alimento suficiente, ao ponto de desejar a comida dos porcos. Olha o nível que ele caiu. Ele saiu da casa do pai, ele saiu do lugar onde que ele deveria estar e que nunca deveria ter saído, não é verdade? Mas foi uma escolha. Ele decidiu sair da casa do pai e viver por conta própria. Muitos jovens têm essas decisões de eu vou viver sozinho, eu vou viver minha própria vida. Se eu tivesse essa liberdade. Porque você pensa que liberdade é fazer tudo o que quer. Na verdade, a verdadeira liberdade é deixar Cristo conduzir as nossas vidas. Essa é a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. É quando nós não sabemos como fazer, mas o Senhor nos capacita para fazer. É quando nós não somos capazes por nós mesmos, mas nós dependemos do nosso Pai Celestial para sermos conduzidos, para fazer o que tem que ser feito. Não acharmos que podemos viver, né, a nossa própria vida, né? Porque você pensa, e esse jovem achava que se ele tivesse dinheiro, então ele poderia viver os seus prazeres, fazer suas próprias vontades, e longe de casa, então ele podia fazer tudo que queria, porque não teria ali o pai para falar nada, ou a mãe, então agora ele pode viver como ele quer. Olha o engano. Ele foi realmente viver o que ele achava que deveria viver, mas ele foi se perdendo, e foi se perdendo, e foi se perdendo. E aí, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então ele lembrou: meu pai é bom. Meu pai é bom para os seus trabalhadores. E se ele me tratar só como ele já trata os trabalhadores, não os filhos, os trabalhadores, eu já estou no lucro. Olha esse Deus que nós fomos alcançados, esse Deus que nos alcançou, esse Deus que nos salvou. Uau, que poderoso isso! Ele é bom até para quem não é filho. Ele é bom, Deus é bom. Então ele foi na mentalidade: se ele me tratar como um dos seus empregados, eu já estou muito melhor do que a vida que eu estou vivendo. Olha o entendimento que ele teve. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Uau! E levantou-se, foi para seu pai. É interessante aqui. Nós falamos da parábola da ovelha perdida, e nela nós vemos o pastor indo até a ovelha. Nós vemos ali a dona da casa indo procurar ali a dracma perdida. Mas aqui nós vemos que o pai não foi atrás do filho. Interessante isso, não é verdade? Então veja, aqui é uma questão até mesmo de maturidade. Tá bom? A ovelha, podemos dizer que ela é nova na fé. É uma ovelhinha que precisa de um cuidado, uma atenção maior. Então ela se perde. E então o pastor vai até ela e traz de volta. Esse filho aqui, decididamente, ele já sabia quem ele era, que ele era um filho, tanto é que ele pede a parte da herança,
para o pai, então ele sabia que ele era o filho, ele tinha identidade de filho, sabia que em algum momento ele receberia a herança, ele pediu antecipado, e aí ele decidiu sair. E aí você vê que o pai não vai atrás do filho. E às vezes você tem a mentalidade, até às vezes acusa o seu pastor, de que você não foi atrás do fulano. Não, foi o fulano que decidiu sair e viver absolutamente. Ele não era um recém-convertido. Ele não era alguém débil na fé. Não, é alguém que conhecia a verdade, sabia, né, o que estava fazendo. E por isso foi. Então, para alguns, nós saímos sim e vamos atrás. Mas tem outros que nós esperamos que ele volte. Mas quando voltar, nós fazemos festa. Veja, na ovelha perdida, o que nós vemos é o seguinte. Nós vamos até elas. Mas no filho pródigo, filho que sai para viver a vida, sabendo já que era filho, que tinha um pai. Então esse nós esperamos. Nós aguardamos o retorno. Mas quando chegar, nós fazemos como o pai fez. Olha o que o texto, então, continua dizendo, né? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha só, quando a decisão do filho em vir até o pai correu até o filho, se compadeceu. Então, talvez ele pensou, agora meu pai acaba comigo, mas o pai veio e o abraçou, certamente ele estava ali fedendo, e o beijou. Esse é o coração de Deus para conosco. Esse é o coração do Pai para conosco. Esse é o coração do Senhor para nós. Um Deus que corre quando nós decidimos voltar-se a Ele. Quando nós decidimos dar o passo de retornar. O que Deus espera para aqueles filhos que saíram dos caminhos é que eles possam ir de volta para a casa do Pai. E o pai com certeza virá correndo para receber, para o abraçar e para o beijar. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Em outras palavras, eu errei demais. Eu nem mereço ser filho. Olha só, eu não mereço. Mas o pai, porém, disse aos seus servos, ele nem deu moral para o que o filho falou. Traz depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Olha que coisa tremenda. Deus, quando você decide voltar para Ele, voltar-se para a casa do Pai, Ele tem preparado para você vestes novas, vestes de justiça. Porque quando Deus olha para você e você crê no sangue de Jesus, você recebe vestes de justiça. E Deus não vê mais um pecador, mas vê alguém justificado pelo sangue de Jesus. Você vê aqui também que Deus põe ali um anel. Em outras palavras, o Pai estava dizendo, eu continuo tendo uma aliança com você. E você continua sendo o meu filho. Você continua sendo parte da família. Você é filho. A sua identidade não se perdeu porque você foi viver sua própria vida. Você continua sendo filho. Uau, isso é tremendo. Eu não estou falando isso para você viver sua vida lá fora no mundo, porque vai ser ruim. Mas eu estou dizendo que você pode estar dentro da casa e pode viver e desfrutar de uma vida abundante, porque tem um Pai maravilhoso que te ama. E aí então Deus deu sandálias novas também para os seus pés. Em outras palavras, eu estou colocando você para uma nova caminhada, uma nova jornada. É um novo caminho a partir de agora. Porque você voltou, agora eu tenho uma nova história para você, para a sua vida. E aí então fez uma festa, fez um churrasco, fez ali e eles se alegraram. Por quê? Porque ele estava morto. Porque fora da casa do Pai, a morte. Fora da vida da igreja, a morte. Você não entende porque às vezes as coisas estão ruins.
Às vezes você não entende por que as coisas não fluem, por que não há júbilo, não há alegria, porque você está fora do convívio da igreja, fora do convívio da casa do Pai, do relacionamento com Deus e dos irmãos. Foi quando ele voltou para casa é que houve a festa, houve a celebração. Então volte-se para casa, volte-se para o lugar onde que você não deveria sair, porque ali haverá festa, ali haverá celebração. E ele estava perdido, perdido mesmo, se perde. O mundo vai levar você a se perder, mas ele foi achado e começaram então a se alegrar, não é? Agora, o texto segue dizendo o seguinte, acerca do outro irmão. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, ficou chateado. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, ou seja, com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Uau! Olha a postura desse filho mais velho. Ele vive na casa, mas não desfruta como filho. E vive em função do servir. Como se Deus estava atrás de empregado. Não, Deus mandou Jesus para que nós tornássemos filhos. A principal característica é sermos filhos. É claro que filhos servem a casa. Mas Deus não mandou Jesus para ter servos para ele. Não, Deus mandou Jesus para morrer na cruz, para que ele fosse o primogênito de muitos irmãos. De muitos irmãos. Então o alvo de Deus não são servos, são filhos. Filhos que servem. Então, você vê que esse filho estava dentro da casa, mas achando que iria receber do pai por fazer coisas. Não por ser filho, mas a resposta do pai é tudo o que é meu é teu, meu filho. E vou dizer mais, quando lá atrás o filho mais moço pediu ali a parte dele na herança, o pai dividiu ali os haveres, passou também para o filho mais velho. Mas você vê que, às vezes, a mentalidade que nós temos é a mentalidade ainda da lei, em que eu preciso fazer para ter algo, para merecer algo. Nós não entendemos que Deus já nos deu, que nós já somos filhos, e nós podemos ter algo da parte de Deus dentro da casa, e desfrutarmos, e nos alegrarmos. Versículo 32, para finalizar. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mais uma vez, aqui mostra o amor do Pai. E mostrando a importância de se alegrar com aqueles que retornam para o lugar certo. Então veja, a casa do Pai é o melhor lugar para estar, mas não esteja na casa do Pai como o filho mais velho. Entende? Como aquele que está esperando merecer. Não apenas viva como filho e receba como filho da herança, daquilo que Deus tem para você, para que o seu pai tem para você. Apenas creia nisso e receba isso da parte de Deus. Essa mensagem tão poderosa. Você é um filho. Espero que você esteja dentro da casa. Estando dentro da casa, desfrute do que o teu pai tem. Amém? Mas se você está fora, hoje é o momento de você cair em si e retornar para a casa do Pai. Depois de ouvir essa palavra, o que eu espero é que você retorne à vida da igreja. Você retorne para o aprisco, para lá o lugar onde você não deveria ter saído. Volte-se. Tem um Pai amoroso te esperando para te abraçar, para te dar novas vestes, para mostrar e te dar um anel, para te dar sandálias para os pés e para fazer uma festa com você. Esse é um Deus em que nós fomos conquistados
um Deus que nos amou, um Pai amoroso, na verdade, que nos amou de uma maneira incondicional e que nos conquistou. E agora nós estamos dentro da casa do Pai. E estando dentro da casa do Pai, tudo que é dele é nosso por herança. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque nós somos filhos. E como filhos, nós temos parte. O que é do Senhor é nosso. E nós apenas estamos aqui para dizer que viveremos abundância, viveremos as coisas lindas e maravilhosas que o Senhor tem para nós. Pai, abra os nossos olhos para que nós enxerguemos que o melhor lugar de estar é na casa do Pai. Esse é o lugar que nós nunca devemos sair, mas é o lugar de desfrute da presença, da glória e da vida de Deus. Por isso, Pai, nessa hora eu quero liberar a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor sobre a vida dos meus irmãos. E aqueles que porventura estejam afastados, eles possam retornar à casa do Pai. Hoje mesmo, agora mesmo, eles possam se voltar para o Senhor. E voltar-se para a casa do Senhor, onde é o lugar deles, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção poder compartilhar essa palavra com você. Espero que você tenha sido tocado, marcado por Deus, e eu espero que você compartilhe com outros. Talvez estejam perdidos, mas que hoje pode ser achado, encontrado por um Pai amoroso, que ama de uma maneira incondicional, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um grande abraço, amo vocês, tenham um dia muito abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém?